Um empresário milionário entrou na própria cara expressar o humor de cada dia. Rosa aprendeu a ler. Um ritmo rápido significava que ele estava animado. Um ritmo mais pesado e irregular significava que algo estava pesando. Uma tarde, quando o ritmo dele estava visivelmente errado, Rosa sentou do lado dele, sem um instrumento, e perguntou simplesmente: "O que aconteceu hoje?" Ele demorou para responder. Mas respondeu. Contou que um menino na escola disse que ele e o irmão não tinham mãe e que aquilo era esquisito, e que as palavras tinham ficado na cabeça dele o dia inteiro. Rosa ouviu sem interromper. E quando ele terminou, ela disse: "Não ter a sua mãe aqui não é esquisito. É uma tristeza grande demais para caber em palavras. Então a maioria das pessoas não sabe como chamar e acaba usando o nome errado." Lucas ficou olhando para ela. E quando você não consegue falar da tristeza, você pode tocar ela. Nos bongos, do jeito que quiser. Mas a tristeza não precisa ficar presa dentro de você. Lucas ficou quieto por um momento. Então pegou os bongos e tocou. Não um ritmo alegre. Não um triste. Um ritmo que era só dele. Rosa sentou do lado dele o tempo inteiro. Sem dizer uma palavra. Sem precisar. Natan soube daquela conversa dias depois, quando Lucas mencionou no jantar com a naturalidade de quem fala de algo que já foi resolvido e não precisa mais pesar. Natan ouviu, colocou o garfo com cuidado na mesa e perguntou: "O que você sentiu quando tocou?" Lucas pensou por um segundo. "Senti que algo saiu de dentro." Natan olhou para o filho e disse: "Então lembra disso. Sempre que parecer pesado, toca. Eu vou estar aqui para ouvir." Enzo, sentado do outro lado da mesa, olhou para o pai e disse: "Você também podia tocar, pai." A Rosa disse que o piano ajuda do mesmo jeito. Natan ficou em silêncio por um segundo. Então disse: "Ela tem razão." Naquela noite, depois que os meninos foram dormir, Natan entrou na sala. Ficou parado em frente ao piano por um longo tempo. Então levantou a tampa. As teclas estavam exatamente como ele tinha deixado 2 anos atrás. Nenhuma nota tocada desde então. Ele sentou no banco, colocou as mãos nas teclas sem pressionar nenhuma e ficou assim por um tempo, respirando devagar, sabendo que o simples ato de abrir aquela tampa era muito maior do que parecia visto de fora. Então ele começou a tocar. Devagar. Uma melodia que Clara amava. Uma que ele tinha tocado para ela tantas vezes que os dedos ainda sabiam cada nota sem precisar de partitura. Ele tocou sozinho no escuro, a casa inteira adormecida ao redor dele. E quando terminou, manteve as mãos nas teclas por mais alguns segundos antes de baixá-las para o colo. Na manhã seguinte, quando Rosa chegou e entrou na sala, ela percebeu que a tampa do piano estava aberta. Ela ficou parada em frente por um momento, olhou para as teclas e não disse nada, porque não havia nada para dizer. Ela simplesmente pegou o pano de limpeza e cuidou do piano com a mesma atenção que dava a tudo naquela casa, como se o instrumento sempre tivesse feito parte do que precisava ser preservado. Quando os meninos desceram e viram a tampa aberta, Enzo olhou para a cozinha onde Natan tomava café e chamou: "Pai, foi você?" Natan respondeu da cozinha: "Fui." Uma pausa. Então Enzo disse: "Bom." Só, bom. E aquela única palavra, dita por uma criança com aquele tipo de objetividade, era a coisa mais exata que alguém poderia ter dito naquele momento. As semanas passaram. A escola anunciou um show de talentos onde os alunos podiam apresentar qualquer habilidade que tivessem desenvolvido. Natan perguntou aos meninos se queriam tocar. Lucas disse sim imediatamente. Enzo disse: "Eu quero, mas a Rosa tem que ir com a gente." Natan olhou para Rosa. Ela disse: "Se você disser sim, eu estarei lá." Ele disse: "Sim." No dia do show, os meninos acordaram cedo sem precisar ser chamados. Ensaiaram mais uma vez com Rosa na sala enquanto Natan assistia de paletó. Ele tinha saído do trabalho mais cedo e avisado a equipe na noite anterior, sem deixar espaço para perguntas. Quando Enzo e Lucas subiram ao palco, tocaram com uma calma e foco que silenciaram o auditório inteiro. Não porque era tecnicamente perfeito,
mas porque havia algo genuíno naqueles dois meninos pequenos tocando juntos que era impossível de não olhar. Quando terminaram, os aplausos foram imediatos. Lucas abriu o sorriso mais largo que Nathan tinha visto no rosto dele em 2 anos. Enzo encontrou os olhos do pai na plateia e levantou o polegar. Nathan retribuiu, a garganta apertada de um jeito que ele não tentou disfarçar. No caminho para casa, os meninos falavam por cima um do outro sem parar, revivendo cada segundo da apresentação. Rosa estava no banco do passageiro, respondendo às perguntas deles com uma paciência tranquila. Nathan dirigia em silêncio, absorvendo cada palavra. Quando eles estacionaram na entrada e os meninos correram para dentro, Nathan ficou no carro por um momento. Rosa, com a porta já aberta, percebeu que ele não tinha se mexido. Ela esperou. Ele disse, sem olhar para ela, "Eu não lembro da última vez que me senti assim." Ela não perguntou o que ele quis dizer. Ela entendeu sem precisar da explicação. Ele disse, "Obrigado." E então ele saiu do carro e entrou numa casa que, pela primeira vez em 2 anos, realmente parecia um lar de novo. R$30.000 em dinheiro vivo, enrolados em elásticos, enfiados no fundo de uma bolsa de couro surrada que já tinha visto dias melhores. E ao lado daquela bolsa, com a cabeça baixa e as mãos tremendo ao lado do corpo, estava uma mulher de 28 anos que nunca tinha roubado uma única coisa em toda a sua vida. Mas não foi isso que destruiu o mundo desse bilionário. O que o destruiu foi o que aconteceu depois. O que seus filhos gêmeos de 4 anos disseram quando ninguém mais estava ouvindo. O que aquelas palavras inocentes revelaram sobre a mulher com quem ele dividia a cama nos últimos 3 anos. Aqui está o que eu preciso que você entenda antes de continuarmos. Essa história não é sobre dinheiro. Não é sobre roubo. É sobre algo muito mais valioso que estava sendo roubado todos os dias naquela casa. E no final dessa história, você vai olhar para cada pessoa na sua vida e se perguntar, eu realmente conheço quem elas são quando eu não estou olhando. Mas antes de mergulharmos nisso, eu preciso que você faça uma coisa por mim. Se você acredita que as crianças sempre sabem a verdade, mesmo quando os adultos se recusam a enxergar, aperta o botão de inscrever agora mesmo. Deixa um like nesse vídeo, porque isso me diz que você quer mais histórias como essa. E deixa um comentário aí embaixo. Me conta sobre uma vez em que uma criança na sua vida viu algo que os adultos não perceberam. Eu leio cada comentário. Agora vamos entrar nessa. Davi Machado desceu do Mercedes preto com a bolsa do notebook no ombro e o cansaço estampado no rosto. 3 dias em São Paulo fechando um negócio que acrescentaria mais 200 milhões ao seu portfólio. 3 dias de salas de reunião e apertos de mão e sorrisos para pessoas cujos nomes ele esquecia no momento em que elas iam embora. Tudo o que ele queria era ver seus meninos, tomar um banho quente e dormir por 12 horas seguidas. Sua casa ficava no final de uma rua privada, em um daqueles condomínios, onde os portões tinham portões, e as câmeras de segurança tinham câmeras de segurança. 400 metros quadrados de arquitetura moderna e janelas do chão ao teto com vista para um lago particular. Uma casa que já tinha sido destaque em revistas 2 vezes. Uma casa que parecia a perfeição de qualquer ângulo. Mas Davi logo aprenderia que a perfeição era apenas a máscara que essa casa usava quando estranhos estavam olhando. No momento em que passou pela porta da frente, ele soube que algo estava errado. O ar parecia diferente, carregado. Como o momento antes de uma tempestade desabar. Sua esposa Marcela estava parada no centro do hall de entrada de mármore, com os braços cruzados sobre o peito e o queixo erguido. Seu cabelo loiro estava preso em um rabo de cavalo apertado. Sua maquiagem estava impecável, como sempre. Seus olhos estavam fixos em algo à sua esquerda, com uma expressão que Davi não conseguiu nomear imediatamente. Mas depois, muito depois, ele se lembraria daquela expressão com perfeita clareza. Era Vitória. 2 seguranças estavam parados perto da entrada. Entre eles, com a cabeça baixa e seu uniforme cinza amassado, estava Rosa. Rosa Ferreira. 28 anos. 5 anos naquela casa. A mulher que havia criado os filhos gêmeos de Davi desde o dia em que nasceram. E agarrados às suas pernas, se recusando a soltar, estavam Lucas e Pedro. E 4 anos de idade. Chorando como se o mundo deles estivesse acabando.
Lucas estava agarrado à perna direita de Rosa, com os 2 braços enrolados firme ao redor do joelho dela. Seu rosto estava enterrado no tecido do uniforme, e seu pequeno corpo tremia com soluços que pareciam grandes demais para alguém tão pequeno. O tipo de choro que vem de algum lugar profundo. O tipo que não para só porque um adulto manda parar. Pedro era diferente. Ele estava um pouco afastado, segurando a mão de Rosa com as 2 mãos, encarando os seguranças com uma expressão que nenhuma criança de 4 anos deveria usar. Não era tristeza, não era medo. Era raiva. Pura, focada, ardente raiva. Solta ela, Pedro disse. Sua voz era pequena, mas firme. A Rosinha não fez nada de errado. Solta ela agora. Um dos seguranças se mexeu desconfortável. Ele olhou para Marcela, depois para Davi, de claramente sem saber como lidar com uma criança de 4 anos dando ordens com a autoridade de alguém 10 vezes mais velho. Davi largou a bolsa do notebook. Ela bateu no chão de mármore com um som que ecoou pelo hall. Mas ninguém pareceu notar porque o choro de Lucas estava abafando todo o resto. O que está acontecendo aqui? Davi exigiu. Sua voz saiu calma porque seu cérebro ainda não tinha alcançado o que seus olhos estavam vendo. Marcela, o que é isso? Marcela descruzou os braços e caminhou em direção a ele com passos medidos. Seus saltos estalavam contra o mármore com um ritmo que parecia ensaiado. Eu encontrei uma coisa, Davi. Uma coisa que eu acho que você precisa ver. Ela gesticulou em direção à mesa de jantar, onde a bolsa de couro de Rosa estava aberta. E ali, espalhados sobre a madeira polida como provas em um tribunal, hoje estavam maços de dinheiro. Pacotes enrolados com elásticos. Mais dinheiro do que a maioria das pessoas veria em um ano. 250 mil reais, Marcela disse. Sua voz era calma, controlada, quase satisfeita. Eu encontrei escondido no quarto dela essa manhã durante uma verificação de rotina. Eu conferi nossa conta doméstica. Teve um saque no mês passado exatamente desse valor. Dinheiro que deveria ir para os empreiteiros da reforma. Dinheiro que nunca chegou até eles. Davi olhou fixo para o dinheiro. Depois olhou para Rosa. Rosa levantou a cabeça pela primeira vez. Seus olhos escuros encontraram os dele. E neles, Davi viu algo que não combinava com o que ele deveria estar vendo. Não havia culpa ali. Nenhuma vergonha. Nenhum pânico de alguém pego em flagrante. Havia algo completamente diferente. Algo que parecia resignação. Tinha como uma pessoa assistindo a um acidente de carro em câmera lenta, sabendo exatamente o que vai acontecer, e sem poder algum para impedir. Eu não roubei esse dinheiro, Sr. Machado. Rosa disse baixinho. Sua voz estava firme, apesar das lágrimas se formando em seus olhos. Eu juro pela alma da minha mãe. Eu juro por tudo que eu amo. Esse dinheiro não foi roubado. Então explica, Marcela disparou. Explica por que 250 mil reais em dinheiro vivo estavam escondidos debaixo do seu colchão. A boca de Rosa abriu, depois fechou. Ela olhou para os gêmeos, depois para Marcela, depois para o chão, e não disse nada. Aquele silêncio pesado e doloroso, foi a primeira rachadura na fundação de tudo que Davi achava que sabia sobre sua própria vida. A polícia chegou dentro de 1 hora. E 2 policiais de uniforme impecável ficaram no hall, tomando depoimentos enquanto Rosa estava sentada em uma cadeira perto da entrada da cozinha, com as mãos no colo, os olhos fixos em um ponto no chão que só ela conseguia ver. Os gêmeos tinham sido levados para o andar de cima por ordem de Marcela, mas Davi ainda conseguia ouvi-los. Os soluços abafados de Lucas atravessavam o teto como uma batida que a casa inteira conseguia sentir. E a cada poucos minutos, a voz de Pedro cortava o silêncio, afiada, insistente, exigindo que alguém trouxesse a Rosinha de volta. Davi ficou parado perto da janela, observando o policial escrever no bloco de notas, observando sua esposa responder perguntas com a facilidade praticada de alguém que tinha se preparado para aquela conversa. Mas algo não estava encaixando. Era pequeno no começo. Há apenas uma sensação. O tipo de sensação que você tem quando uma peça de quebra-cabeça é forçada em um espaço onde não pertence. Parece que se encaixa, mas se você olhar de perto pode ver que as bordas não combinam. A sensação começou com o dinheiro em si. Davi conhecia suas contas domésticas melhor do que Marcela imaginava. Ele sabia por que tinha construído sua fortuna rastreando cada real, cada investimento,
cada transação com precisão obsessiva. Aquele saque que ela mencionou, 250 mil para empreiteiros da reforma, ele teria visto. Ele teria aprovado. Mas ele não se lembrava de ter aprovado nada assim. Ele pegou o celular e abriu o aplicativo do banco. Seus dedos se moviam rápido pelo histórico de transações, rolando semanas de registros. Lá estava, 250 mil reais, sacados 6 semanas atrás. Mas não estava categorizado como pagamento a empreiteiros. Estava marcado como pessoal, MA, Marcela Andrade Machado. Código pessoal dela. Um saque que ela mesma tinha feito. Davi ficou olhando para a tela por um longo momento. Por que Marcela sacaria 250 mil em dinheiro? Marcaria como pessoal e depois alegaria que era destinado a empreiteiros. Ele fechou o aplicativo e deslizou o celular de volta no bolso. Não disse nada. Ainda não. O policial estava terminando suas anotações. Senhor Machado, temos o suficiente por agora. Vamos levar a senhora Ferreira para a delegacia para o procedimento. Dado o valor envolvido, isso provavelmente será enquadrado como peculato qualificado. Peculato qualificado. As palavras atingiram Davi como um golpe físico. Rosa iria presa. E uma mulher de 28 anos que nunca teve sequer uma multa de trânsito passaria anos atrás das grades. Sua vida seria destruída. Sua família no interior do Nordeste, sua mãe, sua irmã mais nova na faculdade de enfermagem, todos que dependiam dela ficariam sem nada. Espera, Davi disse. Todos olharam para ele. Eu quero revisar todas as provas antes de qualquer acusação ser formalizada. Me deem 24 horas. O policial franziu a testa. Senhor, as provas são bastante claras. 24 horas. Davi repetiu. Sua voz carregava da autoridade de um homem que tinha negociado com governos e vencido. Isso não é um pedido. A expressão de Marcela oscilou. Só por um momento. Só o suficiente para Davi perceber. Era preocupação. Preocupação real. O tipo que surge quando um plano começa a sair dos trilhos. Naquela noite, a Rosa ficou na edícula nos fundos da propriedade. Não em uma cela, mas também não livre. Os policiais concordaram em esperar, embora sua relutância fosse óbvia. Voltariam em 24 horas. O relógio estava correndo. Davi se sentou no escritório com a porta trancada e o notebook aberto. A casa estava silenciosa agora, mas não era paz. Era o tipo de silêncio que pressiona contra o peito. Ele começou pelas contas domésticas. Cada transação do último ano, linha por linha, data por data. Os 250 mil apareciam exatamente onde ele já tinha visto, marcados como saque pessoal de Marcela. Mas havia mais. Outros saques. Valores menores. 50 mil aqui. 75 mil ali. Todos marcados como pessoal. Todos em dinheiro. Todos irrastreáveis uma vez que saíam do banco. Nos últimos 14 meses, Marcela havia sacado quase R$1 milhão em dinheiro. Dinheiro que Davi nunca questionou porque confiava nela. Dinheiro que tinha desaparecido em uma categoria chamada pessoal, que ele nunca se deu ao trabalho de examinar. Para onde foi? Davi fechou o aplicativo do banco e abriu o sistema de segurança da casa. Sua empresa tinha instalado 3 anos atrás. Câmeras em todos os cômodos exceto quartos e banheiros. Gravação ativada por movimento. Armazenamento em nuvem por 90 dias. Ele começou pelo dia do suposto pagamento aos empreiteiros. As imagens mostravam Rosa seguindo sua rotina normal. Preparando o café da manhã para os gêmeos às 7. Limpando a cozinha às 9. Lendo uma história para Lucas e Pedro na brinquedoteca às 11. Nada incomum. Nada suspeito. Então ele mudou para as imagens de Marcela. Às 14 horas e 47 minutos, e enquanto Rosa estava no jardim com os gêmeos, Marcela entrou no quarto de Rosa. Ela olhou ao redor cuidadosamente, verificando por cima do ombro 2 vezes antes de entrar completamente. Ela estava carregando algo. Um saco de papel. Davi assistiu enquanto sua esposa abria o armário de Rosa, afastava algumas roupas dobradas e colocava o saco de papel no fundo de uma pilha. Depois saiu, fechando a porta atrás de si. O sangue de Davi gelou. Ele verificou a data nas imagens. Era de ontem. O dia antes de ela descobrir o dinheiro. O dia antes de ela chamar a segurança e a polícia e encenar sua performance perfeita de empregadora traída. Ela plantou aquilo. Marcela tinha plantado aquele dinheiro no quarto de Rosa
e depois fingiu encontrá-lo. Ela tinha orquestrado tudo do começo ao fim. Mas por quê? Davi se recostou na cadeira, e sua mente acelerando entre possibilidades. Era pessoal? Rosa sabia de algo que não deveria? Estava acontecendo algo naquela casa que Rosa tinha presenciado. Algo que Marcela precisava garantir que nunca viesse à tona? Como se respondendo à sua pergunta silenciosa, houve uma batida suave na porta do escritório. Papai? Era a voz de Pedro, pequena, mas clara. Davi caminhou até a porta e abriu. Os dois gêmeos estavam no corredor em seus pijamas iguais. Lucas agarrado ao seu elefante de pelúcia. Pedro de pé ligeiramente à frente do irmão como um escudo. A gente não consegue dormir, Pedro disse. A gente precisa te contar uma coisa. Davi se abaixou para ficar na altura dos olhos dos filhos. A luz do corredor projetava sombras suaves nos rostos deles, e ele podia ver a exaustão em seus olhos. Mas também algo mais. Determinação. O tipo de determinação que não deveria existir em crianças tão novas. O que foi, meninos? O que vocês precisam me contar? Os gêmeos trocaram um olhar. Aquela comunicação sem palavras que só gêmeos parecem ter. Então Lucas enterrou o rosto no elefante e Pedro deu um passo à frente. A mamãe é má com a Rosinha, Pedro disse. Sua voz mal passava de um sussurro. Ela fala coisas ruins. Ela faz a Rosinha chorar. Davi sentiu seu coração parar. Que tipo de coisas ruins? O lábio inferior de Pedro tremeu, mas ele não chorou. Ele estava se segurando pelo irmão, Davi percebeu. Esse menino de 4 anos estava sendo forte porque seu gêmeo precisava que ele fosse forte. Ela chama a Rosinha de nomes, palavras feias. Ela diz que a Rosinha é suja. Ela diz que a Rosinha não pertence à nossa casa. Pedro parou, as suas mãos pequenas se fechando em punhos ao lado do corpo. Ela disse para Rosinha que se ela algum dia te contar qualquer coisa, ela vai fazer a Rosinha nunca mais ver a família dela. Lucas levantou o rosto do elefante. Suas bochechas estavam molhadas de lágrimas. A mamãe grita muito quando você está viajando, papai. Lucas sussurrou. Ela grita com a Rosinha. Ela grita com a gente também. Ela tranca a gente no quarto e não volta por muito tempo. Mas a Rosinha sempre vem. A Rosinha senta do lado de fora da porta e conversa com a gente pela fresta. Ela canta músicas pra gente até a mamãe destrancar a porta. Davi não conseguia respirar. As paredes do seu escritório, da sua casa perfeita, da sua vida cuidadosamente construída, tudo estava desmoronando ao redor dele. Cada viagem de negócios que ele tinha feito. E cada vez que ele beijou seus filhos e prometeu voltar logo. Cada noite que ele passou em quartos de hotel, pensando que seus filhos estavam seguros e amados. Eles não estavam seguros. Eles estavam sobrevivendo. E Rosa, a mulher que sua esposa acabou de tentar mandar para a cadeia, era a única razão pela qual eles tinham sobrevivido. Há quanto tempo isso está acontecendo? A voz de Davi saiu áspera, quebrada. Pedro deu de ombros. O gesto era dolorosamente casual. Sempre, sempre. A palavra ecoou na cabeça de Davi como um grito em uma sala vazia. Por que vocês não me contaram antes? Por que a Rosinha não me contou? Lucas respondeu dessa vez, sua voz falhando. A mamãe disse que se a gente te contasse, você ia mandar a Rosinha embora para sempre. Ela disse que você ia acreditar nela e não na gente porque a gente é só criança. Ela disse que ninguém acredita em criança. Davi puxou os dois meninos para os braços e os segurou mais forte do que jamais tinha segurado qualquer coisa na vida. Ele podia sentir os pequenos corações batendo contra seu peito, rápidos e assustados, como pássaros presos em uma gaiola. Eu acredito em vocês, ele disse. Eu acredito em cada palavra. E eu prometo para vocês, a Rosinha não vai a lugar nenhum. Ninguém vai tirar ela daqui. Vocês entendem? Ele sentiu eles acenarem contra seus ombros. Mas Davi entendeu outra coisa agora. Isso não era só sobre dinheiro. Isso era sobre silenciar a única pessoa que sabia a verdade. Davi colocou os gêmeos para dormir ele mesmo naquela noite. Ficou sentado ao lado deles até a respiração desacelerar e os olhos finalmente fecharem. Lucas segurava o elefante contra o peito como um escudo. A mão de Pedro estava esticada pelo espaço entre as camas, com os dedos tocando o travesseiro do irmão. Mesmo dormindo, eles estavam se protegendo. Davi os observou por um longo tempo, e a cada minuto que passava, o peso do que ele tinha perdido pressionava mais forte contra seu peito.
Ele tinha construído um império. Tinha ganhado centenas de milhões de reais. Seu nome era falado em salas de reunião em 3 continentes com respeito e admiração. O mundo via Davi Machado como uma história de sucesso. O filho de imigrantes que subiu ao topo através de brilhantismo e determinação. Mas de que adiantava tudo isso se ele não conseguia ver o que estava acontecendo dentro da sua própria casa? Ele saiu do quarto dos gêmeos e voltou ao escritório. Havia mais trabalho a fazer. Mais imagens para revisar. Mais verdade para descobrir. Ele abriu as gravações de segurança dos últimos 3 meses e começou a assistir. O que ele viu o fez passar mal. Marcela na cozinha, o rosto contorcido de raiva, apontando para Rosa, enquanto os gêmeos assistiam da porta. O áudio não estava claro, mas Davi conseguia ler o suficiente pela linguagem corporal. A forma como Rosa ficava com a cabeça baixa, absorvendo cada palavra sem se defender. A forma como os gêmeos se agarravam um ao outro, os olhos arregalados e assustados. Marcela na sala, agarrando o braço de Pedro quando ele alcançou um biscoito antes do jantar. O aperto parecia forte demais. O rosto de Pedro desmoronou, mas ele não chorou. Ele tinha aprendido a não chorar. Marcela deixando os gêmeos na brinquedoteca e indo embora. O registro de hora mostrava que ela não voltou por mais de 2 horas. Rosa apareceu 14 minutos depois com lanchinhos e sucos, se sentando no chão para brincar com eles. Vez após vez, o mesmo padrão. Marcela ausente ou furiosa. Rosa presente e paciente. A crueldade de Marcela escondida em pequenos momentos. O amor de Rosa visível em tudo que ela fazia. Então Davi encontrou o vídeo que mudou tudo. Era de 3 semanas atrás. Tarde da noite. Os gêmeos estavam dormindo. E Rosa estava na cozinha preparando as lancheiras para o dia seguinte. Marcela entrou. Ela colocou um envelope no balcão e deslizou na direção de Rosa. Davi não conseguia ouvir o áudio claramente. Mas podia ver Rosa balançar a cabeça. Vez após vez. Ela empurrou o envelope de volta. Marcela empurrou de volta. Isso continuou por quase 1 minuto. Finalmente, Marcela se inclinou e disse algo diretamente no ouvido de Rosa. O rosto de Rosa ficou pálido. Suas mãos começaram a tremer. E depois de uma longa e agonizante pausa, ela pegou o envelope. Davi entendeu agora. Aquilo não era um suborno que Rosa aceitou por vontade própria. Aquilo era uma ameaça que ela não podia recusar. Marcela tinha dado dinheiro a ela, mas o dinheiro veio com correntes amarradas. E quando aquelas correntes não foram suficientes para manter Rosa em silêncio, Marcela usou aquele mesmo dinheiro para destruí-la. Davi não dormiu naquela noite. Quando o sol começou a nascer sobre o lago, pintando a água em tons de laranja e dourado, ele já tinha reunido tudo. Os registros bancários mostrando os saques em dinheiro de Marcela. As imagens de segurança dela plantando o dinheiro no quarto de Rosa. As gravações do tratamento dela com Rosa e os gêmeos. O vídeo dela entregando o envelope a Rosa no meio da noite. Cada peça se encaixava agora. Cada pergunta tinha uma resposta. Marcela não era apenas uma madrasta ruim. Ela não era apenas fria ou distante ou difícil. Ela era algo muito mais calculado do que isso. Ela tinha conduzido uma campanha de controle. Sobre Rosa, sobre os gêmeos, sobre toda a casa. Tudo enquanto Davi viajava o mundo acreditando que tudo estava bem. E quando Rosa finalmente se tornou perigosa demais, quando a possibilidade de exposição ficou real demais, Marcela agiu para eliminá-la permanentemente. Não através de violência, através de algo pior. Através do próprio sistema judicial. Davi pegou o celular e fez 2 ligações. A primeira foi para Henrique Monteiro, o melhor advogado criminalista da cidade. Ele explicou a situação em 3 minutos e enviou todas as provas para o servidor seguro de Henrique. Henrique ouviu sem interromper. No final disse simplesmente: "Eu faço as acusações serem retiradas antes do meio-dia. E vou precisar que você faça uma declaração sobre o que encontrou. Isso não é apenas sobre inocentar sua empregada, Davi. Isso é evidência de conduta criminosa." A segunda ligação foi mais difícil. Davi ligou para seu próprio advogado de família. "Eu preciso que você inicie o processo imediatamente. Eu quero a guarda total dos meus filhos. E quero que seja feito de forma silenciosa, rápida e completa." O advogado fez perguntas. Davi as respondeu. Às 8 da manhã, a máquina jurídica estava em movimento. Às 9,
Davi caminhou até a edícula onde Rosa tinha passado a noite. Ele a encontrou sentada na pequena cama, ainda com seu uniforme cinza, sua bolsa arrumada e encostada ao lado da porta. Ela não tinha desfeito a mala. Ela estava pronta para partir, pronta para aceitar qualquer destino que Marcela tivesse arranjado para ela. Rosa. Ela olhou para cima. Seus olhos estavam vermelhos de chorar, mas seu rosto não carregava esperança. Ela tinha aprendido em algum lugar ao longo do caminho que esperança era um luxo que ela não podia se dar. Eu vi tudo, Davi disse. As imagens. Todas elas. Eu sei o que ela fez. Eu sei o que ela vem fazendo. A compostura de Rosa rachou. Só um pouco. Só o suficiente para Davi ver a exaustão por baixo. Eu sinto muito por não ter te contado. Ela sussurrou. Ela disse que ia me mandar embora. Disse que eu nunca mais ia ver minha família. Disse que ninguém ia acreditar numa empregada contra a esposa de um bilionário. Davi atravessou o cômodo e sentou na frente dela. Ela estava errada. Eu acredito em você. E você não vai a lugar nenhum. Nem para uma delegacia, nem para uma prisão, nem de volta para o Nordeste. Você vai ficar aqui, com os meninos que precisam de você. Pela primeira vez em 5 anos, Rosa se permitiu chorar na frente do seu patrão. A polícia voltou ao meio-dia, exatamente como tinha prometido. Mas dessa vez, eles não estavam ali por Rosa. Henrique Monteiro tinha chegado 1 hora antes com 2 associados e uma pasta grossa de documentação. Ele tinha apresentado tudo aos policiais, com a precisão calma de alguém que já tinha feito isso centenas de vezes. As imagens de segurança, os registros bancários, o padrão de conduta, as provas plantadas. Às 12h15, as acusações contra Rosa foram oficialmente retiradas. Às 12h30, uma nova investigação tinha sido aberta, dessa vez com Marcela como alvo. Davi assistiu da janela do escritório enquanto a viatura estacionava na frente da casa. Ele assistiu enquanto 2 policiais caminhavam até a porta. Ele assistiu enquanto Marcela a abria com um sorriso confuso, que desapareceu no momento em que viu a expressão nos rostos deles. Senhora Machado, precisamos que a senhora nos acompanhe para responder a algumas perguntas sobre declarações falsas prestadas às autoridades e possíveis crimes financeiros. As palavras eram educadas, profissionais, mas seu significado era devastador. O rosto de Marcela passou por várias transformações no espaço de 3 segundos. Confusão, descrença e compreensão. E então, algo que quase parecia medo. Ela se virou para olhar de volta para dentro da casa, seus olhos procurando por Davi. Quando o encontrou parado no corredor, observando em silêncio, sua expressão endureceu. Davi, diz para eles que é um engano. Diz para eles... Não tem engano nenhum, Davi disse baixo. Eu encontrei as imagens, Marcela. Todas elas. As imagens de você plantando o dinheiro. As imagens de você ameaçando a Rosa. As imagens de como você trata nossos filhos quando eu não estou aqui. A cor sumiu do rosto de Marcela. Você não entende, ela disse. Sua voz tinha mudado. A confiança tinha desaparecido. Eu posso explicar tudo. Só me dá uma chance de... Eu te dei uma chance, Davi interrompeu. Eu te dei 1000 chances. Cada viagem que eu fiz, cada dia que eu confiei meus filhos a você, e cada noite que eu dormia acreditando que você estava cuidando dessa família, essas eram suas chances. E você usou cada uma delas para machucar as pessoas que eu amo. Os policiais se aproximaram. Senhora Machado, por favor, nos acompanhe. Marcela olhou para Davi uma última vez. Seus olhos procuravam por algo. Piedade, talvez, ou fraqueza, ou o amor que um dia existiu entre eles. Ela não encontrou nada. Os policiais a conduziram até a viatura. Ela caminhou entre eles com a cabeça erguida, ainda tentando manter a dignidade enquanto seu mundo desmoronava. Mas Davi notou que suas mãos tremiam ao lado do corpo. Da janela do andar de cima, 2 rostos pequenos observavam a cena lá embaixo. Lucas e Pedro estavam lado a lado, as palmas das mãos pressionadas contra o vidro. Eles não choraram, não acenaram. Apenas assistiram enquanto a mulher que tinha tornado suas vidas tão difíceis era guiada para o banco de trás de uma viatura. E em algum lugar nas suas mentes jovens, um peso começou a se dissipar. O divórcio foi finalizado em 4 meses. Não foi a batalha judicial mais longa da vida de Davi, mas certamente foi a mais pessoal. Os advogados de Marcela tentaram de tudo.
Argumentos de compaixão, alegações de mal-entendido, sugestões de que as imagens tinham sido manipuladas. Nada disso funcionou. As provas eram esmagadoras. O padrão de comportamento era inegável. E quando a juíza revisou as gravações de como Marcela tratava Rosa e as crianças, seu rosto ficou cada vez mais sombrio. A guarda total foi concedida a Davi sem hesitação. Marcela recebeu direito a visitas supervisionadas que ela nunca usou uma vez sequer. Talvez fosse orgulho. Talvez fosse vergonha. Talvez fosse a percepção de que as únicas pessoas naquela casa que poderiam tê-la amado nunca viram quem ela realmente era. E as que viram quem ela realmente era não queriam nada com ela. As acusações por falsa comunicação de crime e adulteração de provas resultaram em liberdade condicional em vez de prisão. Davi poderia ter insistido por mais. Henrique tinha dito que havia base para penas mais severas. Mas Davi não queria que Marcela sofresse. Ele queria que ela fosse embora. Existe uma diferença. No dia em que o divórcio foi finalizado, Davi chegou em casa cedo pela primeira vez em anos. Não porque havia uma crise para gerenciar ou um problema para resolver, mas simplesmente porque ele queria estar ali. Ele encontrou os gêmeos no quintal, correndo pelos aspersores com Rosa atrás deles. Mas os três rindo com o tipo de alegria que não sabe nada sobre batalhas judiciais, ou traição, ou dor. Lucas o viu primeiro. Papai! Ele veio correndo pela grama com água escorrendo do cabelo e se chocou contra as pernas de Davi com toda a força de uma criança de 4 anos, que finalmente aprendeu que seu pai vai segurá-lo. Pedro veio logo depois, um pouco mais reservado, mas não menos feliz. Ele envolveu os braços na cintura de Davi e segurou firme. Você chegou cedo, Pedro disse, olhando para cima com aqueles olhos sérios que viam coisas demais. Eu vou chegar cedo muito mais vezes agora, Davi disse. Eu prometo. Rosa ficou parada perto dos aspersores, observando a reunião com um sorriso suave. Ela tinha mudado nos meses desde a prisão. Não fisicamente. Ela ainda era a mesma mulher jovem com o rosto gentil e as mãos delicadas. Mas havia algo mais leve nela agora. Algo livre. O medo tinha desaparecido dos seus olhos. Naquela noite, depois que os gêmeos estavam dormindo, Davi pediu que Rosa ficasse um momento. Eu preciso te dizer uma coisa, ele começou. Uma coisa que eu deveria ter dito meses atrás. Rosa esperou em silêncio. Você salvou meus filhos. Quando eu não estava prestando atenção, quando eu estava ocupado demais construindo coisas que não importam, você estava aqui. Você os protegeu. Você os amou quando a pessoa que deveria tê-los amado nem se importava. E eu nunca vou conseguir retribuir isso. Os olhos de Rosa brilharam. Eles são bons meninos, ela disse simplesmente. Eles tornaram fácil amá-los. Mas Davi balançou a cabeça. Não faz isso. Não diminui o que você fez. Você é família agora, Rosa. Não empregada. Família. 2 anos se passaram. 2 anos que não foram medidos em negócios fechados ou contratos assinados, mas em coisas menores. Coisas mais silenciosas. Coisas que realmente importavam. A primeira vez que Lucas adormeceu nos braços de Davi, em vez de chorar pela Rosa. A primeira vez que Pedro riu tão forte que suco saiu pelo nariz. As primeiras férias em família em que Davi não levou o notebook. A primeira festa de aniversário em que os 2 gêmeos disseram que foi o melhor dia de todos. E falaram de verdade. Rosa ficou. Não mais como empregada doméstica. Davi a promoveu a gerente da casa com um salário que a fez chorar e um contrato que garantia que ela nunca poderia ser demitida ou afastada da vida dos meninos, independentemente do que acontecesse no futuro. Sua mãe no interior recebeu dinheiro suficiente para se aposentar. A sua irmã mais nova terminou a faculdade de enfermagem e começou a trabalhar em um hospital na capital. Os pagamentos mensais que Rosa mandava para casa há anos, os sacrifícios que ninguém via, finalmente deram frutos. E os gêmeos? Eles floresceram. Entraram no primeiro ano da escola no semestre seguinte, andando até a sala de mão dada com a confiança de crianças que sabem que são amadas. Lucas ficou obcecado por dinossauros e sabia o nome de todas as espécies do período Jurássico. Pedro descobriu o amor pela pintura e encheu as paredes do quarto com retratos coloridos de todos da família, incluindo Rosa, sempre incluindo Rosa. No aniversário de 6 anos dos gêmeos, Davi fez uma festa no quintal. Havia balões e fitas e um bolo em forma de dinossauro usando uma boina.
um meio-termo entre os interesses de Lucas e de Pedro. E Rosa estava parada perto da churrasqueira, observando a festa com o mesmo sorriso suave que sempre usava quando os meninos estavam felizes. Davi caminhou até ela. "Sabe no que eu penso às vezes?" ele disse, observando Lucas perseguir Pedro pela grama. "No quê?" "Naquele dia. O dia que eu cheguei em casa e vi você com o dinheiro e os seguranças e a Marcela parada lá como se já tivesse vencido. Se eu não tivesse pedido aquelas 24 horas, se eu tivesse simplesmente deixado eles te levarem..." Sua voz se perdeu. Rosa acenou devagar. "Mas você não fez isso. Você fez perguntas. Você procurou a verdade. A maioria das pessoas não faz isso, Senhor Machado. A maioria das pessoas acredita no que é fácil de acreditar." "Davi", ele corrigiu. "Quantas vezes eu tenho que te falar? É Davi." Rosa sorriu. "Isso, Davi." Eles ficaram em silêncio confortável, observando os meninos brincar, observando o sol começar a se pôr sobre o lago, observando a vida que tinham construído dos escombros de mentiras e traição. Porque às vezes a verdade não se anuncia. Às vezes ela espera quieta nos bastidores, esperando que alguém se importe o suficiente para olhar. E quando alguém finalmente olha, quando alguém escolhe a verdade em vez da conveniência, o amor em vez da suposição, a fé em vez do medo, tudo muda. Se essa história tocou seu coração, aperta o botão de curtir agora. Se inscreve nesse canal para nunca perder outra história. E me conta nos comentários, quem foi o verdadeiro herói aqui? Davi, que finalmente abriu os olhos? Ou Rosa, que nunca parou de amar aqueles meninos mesmo quando isso custou tudo a ela? Te vejo na próxima.